Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. No vídeo anterior, nós falamos sobre o que é uma vida intelectual, segundo a conceituação de Sertilanges. Para Sertilanges, que é um escritor do livro A Vida Intelectual, né, que é importantíssimo que você possa ler e compreender essa obra, que vai ser um norte, um guia para você que quer fazer os estudos dentro desse âmbito, e lá ele vai apresentar logo no início o conceito do que seria o intelectual. O intelectual é aquele que faz do trabalho intelectual a sua vida, no sentido em que ele vai se dedicar, pelo menos parte do tempo dele, a fazer os seus estudos próprios, formar uma base de conhecimento e depois formar um trabalho intelectual, uma obra que contribua para a humanidade e que acrescente dentro dos vários valores que são importantes se tratando aqui de obras, né, no sentido clássico, no sentido de aprofundamento. Então, intelectual é aquele que estuda bastante e que com seu estudo produz algo de importância intelectual também. Né? E aí, logo em seguida, depois do primeiro parágrafo em que ele apresenta, né, falar de vocação equivale a designar os que pretendem fazer o trabalho intelectual a sua vida, ou porque dispõe de vagar para se entregar ao estudo, ou porque no meio de ocupações profissionais reservam para si como feliz suplemento e recompensa o profundo desenvolvimento do espírito. Intelectual não é aquele que vive por conta de só estudar a vida inteira sem ter um trabalho específico. O intelectual é aquele que dedica um tempo a isso. Então você pode ter o seu trabalho rotineiro, né? Você é médico, você é advogado, você é psicólogo, você é professor, você trabalha como vendedor, empresário, etc. Você tem sua atividade ali de sobrevivência, né? E depois você tira um tempo para fazer seus estudos e visa produzir uma obra, produzir algo. E ele então diz, mas é algo para o seu desenvolvimento profundo, né? E é algo que você tem que utilizar para que você possa se desenvolver. Mas esse desenvolvimento ele está interligado com a profundidade. E aqui ele começa então a falar sobre essa ideia de profundidade. Digo profundo para descartar a ideia de tintura superficial. Uma vocação não se satisfaz com leituras vagas, nem com pequenos trabalhos dispersos. Requer penetração, continuidade e esforço metódico no intuito de uma plenitude que responda ao apelo do Espírito e aos recursos que lhe aprove comunicar-nos. Então, é uma vocação, ou seja, você vai utilizar a sua vida, o tempo da sua vida, ou se dedicar a isso, né? E desde que você procure algo com profundidade. Ou seja, essa ideia de profundidade é que você não irá ler obras superficiais, simples, resumos, livros que tenham uma linguagem simplificada, ou seja, não é para buscar algo que seja superficial, livros que não vão trazer nenhuma substância no seu aprendizado. Então, quando você vai realizar um trabalho determinado, você vai procurar se aprofundar. E nesse aprofundamento você vai buscar os melhores livros, as fontes mais requintadas, as fontes mais hábeis para proporcionar aquele conhecimento. Você vai buscar sempre apresentar uma análise de forma detalhada, né? Então a ideia de profundidade ela vai muito nesse sentido de buscar os detalhes, buscar aquilo que não foi propriamente dito no texto, fazer suas próprias interpretações, sua leitura do próprio texto, e através dessa leitura, através desse aprofundamento, é que você irá desenvolver suas ideias e depois, com o passar do tempo, fazer o seu próprio trabalho. Então, a ideia de aprofundamento é não ficar em leituras vagas, como ele diz aqui, né? Dentro dessa tintura superficial, leituras vagas, nem com pequenos trabalhos dispersos. Então, vou dar um exemplo, né? Você vai ler uma obra tratando sobre filosofia. Você não vai ler um capítulo sobre um tema determinado de um livro de um filósofo, como acontece, por exemplo, em algumas universidades, onde os professores eles passam cópia, né, de um capítulo e pedem para os alunos ler aquele capítulo de uma obra dentro ali daquele espectro. Por exemplo, ler um trecho da República de Platão. Então, apresenta-se ali um trecho da República e os alunos leem esse trecho. Quando, na verdade, você tem que ler a obra toda, entender essa obra e fazer, então, seus comentários dentro da profundidade que você irá buscar nessa obra. E não apenas se conter dentro de apenas uma leitura.
Então, por exemplo, se tratando de leitura de livros de história, você vai ler o livro de história sobre uma corrente determinada e ler o livro de história com a visão de outra corrente determinada também, né? Então você tem que procurar essa pluralidade das ideias em torno de algo para que você possa verificar um pouco da profundidade. Se você ler, por exemplo, um único livro que trata sobre a Primeira Guerra Mundial, que você queira ver as informações da Primeira Guerra Mundial, você lê apenas um único livro, você está fechando o conhecimento apenas para aquela visão. Então você tem que ler outras obras que tenham visões diferentes para que você possa fazer essa espécie de diálogo, né, dos conhecimentos em torno daquele tema. Lendo várias fontes, né, e fontes que sejam profundas, que sejam bem fundamentadas, e aí, através dessa leitura é que você então terá um conhecimento bom em se tratando desse tema. Então, para o intelectual, que segundo a conceituação dos Sextulantes, é importante ter esse aprofundamento. Nesse aprofundamento, especialmente se tratando de livros, né, que nós poderemos verificar, os clássicos eles têm esse ar de profundidade, porque você pode fazer uma leitura superficial de um clássico, mas também você pode fazer uma leitura bastante aprofundada. Então você pode simplesmente fazer uma leitura rápida. Então você vai pegar a obra do William Shakespeare, né? Um teatro do Shakespeare. Você pode simplesmente ler do início ao fim, que é passando o olho, né? Que não é propriamente uma leitura. Então você vai ler e entender ali mais ou menos naquele momento aquilo que está se passando naquela história e pronto. Em poucas horas você consegue ler uma peça do Shakespeare. Isso é uma leitura, de certa forma, superficial. Você tem noção do que os personagens fizeram, do que aconteceu naquele ambiente, naquela história que está sendo passada, mas não tem aí o grau de profundidade que é necessário dentro aqui do que o Sextulantes coloca na vida intelectual. Então, você vai ler a obra e não com esse olhar de ter agilidade, né? Porque normalmente a superficialidade está relacionada com essa ideia de querer ler as coisas de forma rápida, e a leitura rápida normalmente ela traz um ar de superficialidade. Então você tem que degustar, tem que aproveitar cada sentença, cada parte, e através dessa análise profunda, de uma forma analítica, você vai conseguir entender aquela obra de uma forma a ser ampliada aquele conhecimento. Os próprios clássicos, né, dentro da ideia do Mortimer Adler, que é a ideia dos grandes clássicos, dos grandes livros da civilização ocidental, esses livros eles podem ser relidos. Então, quando você lê de uma primeira forma superficial, você teve noção daquela história, daquilo que está acontecendo, ou noção daquele conhecimento filosófico ou científico que está sendo passado. Aí você tem que fazer uma segunda leitura, uma leitura analítica, onde você vai analisar cada parte, cada capítulo, cada cena, cada parte daquele livro, e vai verificar então ali aspectos específicos, detalhes. E aí dentro desses detalhes é que você então terá essa noção do grau de profundidade que você está tendo. Então, para Sextulantes, né, é necessário essa penetração, essa análise profunda, essa análise específica, analítica e continuidade. Ou seja, você tem que fazer um esforço de ler sempre dessa forma, com um grau de profundidade. Porque não adianta nada ler algo de forma superficial e de repente se tornar aprofundado num tema e depois abandonar e ler tudo de forma superficial. Você tem que manter essa continuidade, essa constância, né? Todo dia ler e aprofundar num tema determinado, até que você possa então ter esse conhecimento que você está buscando. E sempre com a ideia de esforço metódico. O próprio livro Como Ler Livros, do Mortimer Adler, traz um pouco dessa ideia dos métodos que você tem que utilizar durante esse estudo. Então, seja uma pessoa focada e tenha método durante esse estudo, né? E a ideia toda é atingir uma certa plenitude, né, que vai realmente atender aquilo que você está procurando para que você possa, então, escrever a obra que você deseja. Dentro desse aspecto, você vai, logicamente, evoluir intelectualmente. Então, a ideia de ser um leitor, um estudioso, né, leituras que não são superficiais, né, dispensar leituras vagas, é se desenvolver, se aprimorar com esse conhecimento que você está desenvolvendo.
Na leitura superficial você não consegue se desenvolver de forma ampla, né? Você vai ter apenas acesso às informações e não acesso ao conhecimento, ao procedimento daquele livro, como ele foi feito, ou pelo menos tentar entender aquele processo daquele livro, e informações mais claras que podem ser verificadas com uma análise mais detalhada. Então é isso, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. E a ideia então da vida intelectual é buscar aprofundamento, e é o que nós fazemos aqui nesse canal, né? Nós fazemos análises de livros, capítulo por capítulo, parte por parte, para que você tenha um pouco do grau de profundidade das obras, né? Especialmente em obras que vão ser importantes para o desenvolvimento dos seus estudos dentro dessa vida intelectual. E aí nosso papel é justamente trazer esse grau de profundidade com essas análises e ampliar o seu estudo. Você faz o seu estudo de forma aprofundada e tem aqui os vídeos que complementam esse estudo. Então é isso, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.